Doutor Alano. Passa a palavra ao doutor Inocêncio Mártires. Senhora Presidente, senhores ministros, senhor Procurador. Senhor Presidente, eu vou ser muito breve. Doutor Alano já repassou a Vossas Excelências o que tinha de fatos, o que se poderia ter de enriquecimento de fatos sobre a causa. O que me pareceu relevante e levar ao conhecimento de Vossas Excelências são reflexões mais a nível do âmbito da jurisprudência da Corte. Indagar se está na hora de nós mudarmos uma jurisprudência que vem sendo aplicada eleição a eleição. É pacífico no entendimento da Corte, inclusive recentemente tivemos um precedente que foi reafirmada essa jurisprudência pelo ministro Jorge Mussi, de que não cabe ao Poder Judiciário Eleitoral fazer avaliação de mérito sobre decisão de TCU, sobre decisão de Corte de Contas. E o caso concreto investe sobre isso. O caso concreto, o Tribunal do Pará julgou as contas e adotou uma conclusão diversa. E não me parece que essa seja a melhor medida, porque isso representa de forma nítida, de forma absolutamente clara e transparente, uma invasão nas atribuições do Poder Judiciário competente, que, no caso, é a Justiça Federal. Como disse o colega que me antecedeu, o Tribunal de Contas rejeitou as contas do candidato e o fez apresentando sólidos fundamentos. O que fez o candidato? Recorreu ao Poder Judiciário, ajuizou a ação de desconstituição de ato jurídico perante a 7ª Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Liminar concedida, em parte, para afastar dois núcleos da condenação, mantendo-se os demais. Passo seguinte, recurso de agravo para o egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Relator, desembargador Daniel Paes. Indeferiu a liminar. Manejado agravo interno, a Corte confirmou a decisão do relator. Todos esses argumentos que o candidato levou ao conhecimento do Poder Judiciário Federal foram trazidos para a instância eleitoral e no TRE acolhidos. É disso que se trata. Então, nós vamos, a partir de hoje, abandonar toda aquela nossa jurisprudência que diz que não cabe ao tribunal, seja superior eleitoral, seja o tribunal eleitoral, seja o juiz eleitoral, se substituir à instância competente para rejulgar o mérito daquilo que foi decidido de forma soberana pela entidade ou pelo organismo que a própria Constituição apontou como sendo competente. Então, o ponto de partida seria esse. O ponto de partida é exatamente esse. Ocorre, senhora Presidente, que, certa ou errada a decisão do TCU, ela está em vigor. Estando ela em vigor e não tendo havido nenhum provimento judicial que sustasse essa eficácia, nós não temos outra alternativa senão reconhecer a inelegibilidade. E nós estamos tratando de sanguessuga. Tantos e tantos candidatos não foram candidatos por decisão dessa Corte. Até para não cansar Vossa Excelência, eu fiz algumas anotações, mas não vou. Acho que é desnecessário citar o número de processo, nome de relator. A Corte conhece.
Bem sabemos do que se trata. Então, senhor presidente, em síntese, para não cansar vossas excelências, a situação é essa. A pergunta que se deixa é exatamente essa. Está na hora de mudarmos essa jurisprudência? Porque a decisão do TCU está lá, projetando todos os seus motivos, razões, efeitos. Nada justifica, para o caso concreto, essa decisão não ser acolhida. Até porque o próprio candidato, ao buscar o judiciário, afirmou que precisava da liminar, senão ele estaria inelegível. Então, quem reconheceu a inelegibilidade foi ele mesmo. E o procedimento judicial está nos autos. Esse processo tem 1.600 folhas. Então, é duvidoso que existe aqui uma inelegibilidade. Agora, saber se o Tribunal de Contas da União agiu corretamente ou não agiu, não me parece que seja aqui que nós vamos ter que decidir. Vamos deixar que a 7ª Vara da Justiça Federal se pronuncie sobre isso. Então, senhora presidente, entendo que nós estamos diante de uma inelegibilidade chapada. Com essas considerações, peço provimento do recurso e que seja declarada a inelegibilidade do candidato com indeferimento do registro de candidatura. Obrigada, doutor Inocêncio. Passo a palavra ao doutor Alexandre Jobim, que falará pelo recorrido. Senhora presidente, eminentes ministros, doutor vice-procurador-geral eleitoral, peço vênia aqui, inclusive, para me alongar um pouco mais, considerando que, por algum lapso, talvez não vieram no relatório as razões do recorrido, mas não é problema, porque eu mesmo dispensaria, ministro Fachin, mas foi muito preciso na questão processual do tema. Aqui nós temos um candidato eleito a deputado estadual, com 39.585 votos, cujo a emenda do acórdão recorrido, estamos aqui pelo recorrido, diz o seguinte: não há que se falar em inelegibilidade incerta no artigo 1º, inciso 1º-G da Lei Complementar 64, quando o acordo que rejeitou as contas foi suspenso por decisão judicial. O próprio doutor Inocêncio comentou que isso é quanto a um dos argumentos. Não configura requisitos de inelegibilidade a decisão de rejeição das contas que não se funde em ato doloso, de improbidade administrativa, dano ao erário, irregularidade insanável, irrecorribilidade e insanabilidade. Então, na questão das razões do recurso, excelências, são basicamente 3. A suposta inelegibilidade pela linha G, contas rejeitadas pelo TCU, um convênio de 2004 para aquisição de 2 ambulâncias, e o terceiro, irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, incidindo na cláusula de inelegibilidade. Acontece, excelência, que não está aqui, não se pretende nesse recurso, na defesa do recorrido, reavaliar, como foi dito aqui da tribuna, a decisão do Tribunal de Contas. Precisa se avaliar se a decisão que julgou as contas, elas têm o condão de chegar a incidir em improbidade, ato doloso, a trazer a implicação da linha G. E é justamente isso que temos aqui jurisprudência farta nesse sentido. Pode, sim, esta Corte Superior Eleitoral analisar os efeitos da inelegibilidade imputada na linha B para o Tribunal de Contas. É diferente de se querer se reanalisar a decisão da Corte de Contas. Não se quer colocar isso. É que se afasta ou não essa elegibilidade, porque nem toda a mera rejeição de contas não implica necessariamente na hipótese de inelegibilidade. Temos aqui, por exemplo, o acordo do recurso ordinário 106.738, que diz o seguinte: nem toda desaprovação de contas enseja causa de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha G da lei complementar. Somente as que preenchem os requisitos cumulativos constante dessa norma, assim enumerados: 1, decisão do órgão competente; 2, decisão irrecorrível no âmbito administrativo; 3, desaprovação devido à irregularidade insanável; e 4, irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa, que não foi o caso dos autos. Exatamente por essas razões que o Tribunal ACO afastou, digamos, essa inelegibilidade da linha G, ou seja, somente incorreria
na elegibilidade na linha G, segundo as decisões dessa Corte, quando a decisão trouxer elementos que indiquem má-fé, não houve, enriquecimento ilícito, não houve, indício de desvio de recurso, não houve, desonestidade grave que configure ato doloso de improbidade administrativa. Ou seja, não estão atinentes, não estão presentes esses recursos desse ponto. E, basicamente, a inexistência do ato doloso, ela configura aqui em 3 fatos, que esse que eu peço vênia para colocar na questão fática, tratando de recurso ordinário. Não se pretende aqui rejulgamento da Corte, da decisão das contas. Número 1, intempestividade e atraso da restituição do saldo financeiro. Ausência de equipamentos nas ambulâncias quando da realização da auditoria em loco. Não significa ausência. Da auditoria existia uma ausência. E indícios de uma montagem em processo licitatório, como foi dito aqui. O primeiro dos fatos, que é importante colocar, que é essa intempestividade, o que aconteceu? Houve um convênio entre o município e o Fundo Nacional de Saúde para a aquisição de 2 ambulâncias no valor total de R$ 132 mil, dos quais 120 seriam provenientes do Fundo Nacional da Saúde, e a contrapartida de 12 mil do município pelo Fundo Nacional da Saúde. Após a execução do convênio, excelências, o prefeito procedeu à devolução das sobras que estavam aplicadas em instituição bancária. E por que sobras? Porque, além de não configurar dano ao erário, foi econômico ao erário, conforme nos veremos mais à frente. E devolveu 24.692 ao Fundo Nacional de Saúde e outros 1.920 ao Fundo Nacional de Saúde, exatamente na proporção prevista como a contrapartida, 90,91% para a União e 90,09% para o município. Então, essa, digamos, é a diferença de numerário. A Corte de Contas entendeu haver pequena divergência com relação à atualização monetária. As contas estavam incertas em conta remunerada e simplesmente devolvida. Não houve saque, não houve apropriação, não houve dolo, não houve absolutamente nenhuma malversação, ou seja, mera divergência. E justamente isso foi a questão trazida no Tribunal de Contas, que é uma irregularidade que não é grave. O segundo dos pontos, excelência, é a ausência de alguns equipamentos. O que aconteceu nesse caso fático? A suposta ausência se deu na seguinte: são 2 aparelhos que faltavam das 2 ambulâncias. Um aparelho de rádio no valor de R$ 239,90 e cilindro de oxigênio no valor de R$ 1.745,37. Trata-se de questão meramente circunstancial, porque a auditoria feita pela CGU, 6 meses após a emissão de nota fiscal, 6 meses após a entrega do munícipe à utilização do hospital, ela estava em manutenção, excelência, quando foi feita a auditoria em loco. Na manutenção, retira-se equipamentos portáteis. O aparelho de rádio e o aparelho... Rádio não é rádio, é rádio de comunicação. E esse aparelho de oxigênio foram retirados e se verificou em loco que não existiam. Ou seja, cabe registrar que a auditoria foi feita 6 meses depois. Essa imputação de um débito, de um suposto débito que haveria de ser retornado aos cofres públicos, porque a suposta inexistência de aparelhos constantes dessas 2 ambulâncias, que foram feitos em loco 6 meses depois, durante que estava em manutenção, estamos falando de aparelhos portáteis, elas foram afastadas por decisão judicial, como bem foi colocado aqui da tribuna. E o último dos argumentos, que foram os indícios de uma montagem de um processo, como aqui foi dito. Ou seja, o que aconteceu de fato? Existia um convênio de o convênio trouxe uma economia. É verdade que houve uma tomada de contas, é verdade que houve uma escolha de uma empresa, tudo no mesmo dia, e houve economia de R$20 mil para o erário público. Como que uma economia para o erário público, e depois trazida na defesa do Tribunal de Contas e comprovada que, embora não tivesse havido uma pesquisa, o preço estava bem abaixo dos preços de mercado, e justamente que trouxe uma economia para o Estado, economia essa que foi devolvida, por isso que houve a sobra, vai gerar dolo genérico, eventual ou coisa do gênero. Não é possível. Exatamente por isso que não houve nenhum tipo de montagem da licitação. E exatamente isso, excelência, que o Ministério Público Federal, a Procuradoria Regional Eleitoral do Pará, após essa auditoria, pediu arquivamento. Pediu arquivamento do procedimento administrativo,
pela inexistência de qualquer ato de improbidade administrativa, justamente pela ausência de gravidade de fatos imputados. Decisão essa requerida pelo Ministério Público Federal, que foi mantida pela colenda 5ª Câmara da Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal no Estado do Pará, arquivando-se definitivamente em 5 de maio de 2010. Ou seja, apesar de as contas terem sido julgadas irregulares, o TCU reconheceu a inexistência de superfaturamento e o pleno atingimento do objetivo do convênio. Palavras do acórdão. Esclarece dessa forma também que a inexistência de superfaturamento ou sobrepreço, embora reconhecida por essa Corte de Contas, que não implica inexistência de dano erário, insistindo na contradição apontada pelo recorrente. Também, em nenhum momento, se afirmou que o objetivo do convênio não havia sido alcançado. O Tribunal de Contas que disse isso, sendo de conhecimento dessa Corte que a Unidade Móvel de Saúde foi adquirida. Então, não houve malversação, não houve dolo, e tem vários precedentes, Excelência, dessa Corte, como o recurso especial 18125, relatoria da ministra Rosa Weber, que diz o seguinte: inexistentes de elementos que demonstrem a prática de conduta dolosa, a má-fé, a malversação de verbas públicas ou requerimentos de ilícito, ao contrário, assentados pelo Tribunal de Contas, a ausência de prejuízo aos cofres públicos ante a aplicação integral de valores oriundos do convênio de aquisição de equipamentos de informidade, inexistente em caso elementos mínimos que revelem ato doloso de improbidade administrativa. Requisito, aspas, essencial a caracterização da inegibilidade pela linha G. Da mesma forma, ministro Gilmar Mendes, no RO 10673, não há na decisão da rejeição de contas desvio de recursos públicos ou benefício próprio de terceiro, dano ao erário, reconhecimento de notas de improbidade, entre outros entendidos assim como condutas que de fato lesem dolosamente o patrimônio público. Ou seja, não houve improbidade, exatamente como diz o caso. E também do ministro Napoleão Nunes Maia, agora de 2017, justamente no mesmo sentido. Então, o que aconteceu... Alexandre, o tempo esgotou. 10 segundos, só para finalizar, Excelência. Não. Basicamente, o que nos pretende aqui é julgar a Tribunal de Contas, mas está demonstrado de forma patente que houve o cumprimento do convênio, não houve ato doloso, muito menos de improbidade. Por essas razões, Excelências, pede-se o desprovimento de ambos os recursos e a manutenção do deferimento do registro. Muito obrigado. Obrigada, doutor Alexandre. Passo a palavra ao doutor Humberto. Muito boa noite, Ministério Público. Antevendo o horizonte da noite de hoje com muitas sustentações, serei o mais breve possível que o caso recomenda. Entende o Ministério Público que este caso, que é semelhante a muitos outros em que gestores municipais se envolveram num esquema conhecido como de sanguessugas, não há nada neste caso de peculiar ou distinto de outros precedentes já julgados. A jurisprudência do TSE diz que a realização de despesas de forma irregular, com posterior determinação de restituição ao erário, bem como a inobservância da Lei 866 de 93, com aplicação de multa, atraem a inelegibilidade da linha G. O que temos neste caso? Temos a aplicação de multa, inobservância da Lei 8666, condenação, realização de despesas de forma irregular, condenação pelo Tribunal de Contas da União. Do acordo do Tribunal de Contas da União, o Ministério Público lê apenas 2 trechos em respeito ao tempo. Item 5.4. Como o processamento da licitação em comento não mostra qualquer consistência, considerando o prazo e os atos envolvidos, não é possível aceitar o argumento apresentado pelo prefeito. Em outra altura, diz o Tribunal de Contas da União, também foi levada a cabo a audiência do ex-prefeito em razão da homologação do processo licitatório relativo à tomada de preços número tal de 2006, com indícios de fraude e montagem, assim como em função da ausência de pesquisa de preços de mercado das aquisições realizadas no processo licitatório relativo à tomada de preços. Ressarcir o erário não afasta a inelegibilidade. A multa é apenas a sanção derivada da Corte de Contas. A efetiva sanção eleitoral para casos que tais
de acordo com a jurisprudência desta Corte, é a inelegibilidade. Por fim, a existência de uma liminar, faz questão o Ministério Público de lê-la, diz limitar-se apenas e tão somente à parte dos pagamentos da condenação. É o dispositivo. Ante o exposto e presentes os requisitos autorizadores da medida, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da condenação imposta pelo TCU no acórdão, mantidos em seus exatos termos o acórdão, todos da segunda Câmara, apenas no que tange aos débitos, cujo fato gerador ocorreu em 30 de março de 2006. Então, temos uma condenação, temos um fato que subsume perfeitamente a lei, é exatamente semelhante a vários precedentes e coerente com a jurisprudência dessa Corte, e não há liminar a afastar a sua força. Por isso, entende o Ministério Público que a hipótese é de provimento do recurso ordinário para firmar-se a inelegibilidade do candidato. Era o que tínhamos a sustentar. Muito obrigado. Obrigada, doutor Humberto. Devolvo a palavra ao ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, ilustres advogados que assomaram à tribuna, o voto que trago por escrito é alongado, mas vou procurar oralmente sumariar as razões, senhora Presidente, que me levam a propor a esse colegiado o provimento integral dos recursos ordinários e o indeferimento da candidatura de Irã Taide de Lima. E vou procurar explicitar as razões pelas quais cheguei a esta conclusão. Não há dúvida, tal como foi sustentado da tribuna, que a inelegibilidade que diz respeito a esta hipótese da linha G requer a ocorrência de um conjunto de requisitos simultâneos: exercício de cargo e função pública, rejeição das contas pelo órgão competente, insanabilidade da irregularidade verificada, ato doloso de improbidade administrativa, irrecorribilidade do pronunciamento de desaprovação de contas, inexistência de suspensão ou anulação judicial do arresto de rejeição das contas. A questão está, portanto, em saber se esses requisitos se densificam ou não no caso concreto. Não me parece haver dúvidas que o Tribunal de Contas da União, diante da execução desse convênio federal, concluiu pela desaprovação da contabilidade do candidato pelos 3 motivos que sumariei antes. Primeiro, não restituição ao concedente do saldo financeiro remanescente na conta específica do convênio 5063 de 2004, ausência de equipamentos supostamente adquiridos para as unidades móveis de saúde e os vícios, indícios de fraude e montagem na licitação na forma de tomada de preços. Portanto, a legislação é inequívoca, a desaprovação pelo Tribunal de Contas também o é. Aqui começam, evidentemente, as dissonâncias de interpretação que podem ser dirigidas a essa matéria. Em primeiro lugar, de fato, a Vara Federal emitiu um pronunciamento acerca dos efeitos do acórdão do Tribunal de Contas da União. E o debate que se alça aqui é saber o que é que foi alcançado pelos efeitos dessa decisão. E da leitura e da compreensão que fiz, o pronunciamento judicial obtido é específico em relação à parte dos débitos, não alcançando integralidade da decisão que desaguou na rejeição das contas com base nas irregularidades em processo licitatório e na ausência de restituição do saldo financeiro proveniente do convênio. Portanto, a ausência de observância das normas do processo licitatório, e que, a meu modo de ver, vou mencionar adiante rapidamente, alcançam diversos precedentes nesse tribunal, tomam a desaprovação no Tribunal de Contas e a alçam, em meu modo de ver, a figura de irregularidade insanável e caracterizadora de ato doloso de improbidade administrativa. Também eu estou enfrentando a discussão sobre a devolução ao erário,
de valores não utilizados ou indevidamente utilizados. Aqui estou citando também precedentes que esta devolução não tem o condão de sanar a irregularidade. E, no que diz respeito à configuração do dolo, também cito diversos precedentes desse tribunal que entendem suficiente a configuração do dolo genérico que diz respeito à assunção dos riscos pela conduta do gestor público ao não atender os comandos legais que vinculam a administração pública. Essa é a apertada síntese desse voto que, como de praxe e na prática de todos os meios dessa Corte, coloquei à disposição de Vossa Excelência. No voto, eu detalho os argumentos trazidos tanto pelos recorrentes quanto pelas contrarrazões do recorrido, reproduzo o pronunciamento que o Tribunal de Contas da União levou a efeito e analiso 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é esta suspensão da rejeição das contas do recorrido. E faço referência a esse propósito que, efetivamente, o recorrido se dirigiu à busca de um provimento jurisdicional e obteve a manifestação aurida perante o juízo da 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que concluiu, na sua primeira decisão, que depois proferiu outra em sede de embargos de declaração, na primeira decisão disse o eminente juiz prolator: defiro parcialmente o pedido da tutela de urgência para suspender os efeitos da condenação imposta pelo acórdão TCU número tal, apenas no que tange aos débitos cujo fato gerador ocorreu em 30 de março de 2006. Eu estou grifando esta frase no sentido de que houve um deferimento parcial do pedido de tutela de urgência apenas no que tange aos débitos cujo fato gerador ocorreu em 30 de março de 2006. Portanto, alcançou os débitos identificados na decisão como decorrentes de supostas irregularidades no convênio relativos à ausência de equipamentos alegadamente adquiridos para utilização nas unidades móveis de saúde. Vieram embargos de declaração e aquele juízo federal sobre a natureza parcial da tutela de urgência e reconhecendo a existência de débitos com fato gerador diverso e que não foram suspensos pela decisão proferida, assentou expressamente o seguinte, cito entre aspas: verifique-se no presente caso que a tutela de urgência foi parcialmente deferida. Todavia, a multa imposta pelo TCU não abrange apenas os débitos com fato gerador em 30 de março de 2006, mas todos aqueles que ensejaram a instauração da tomada de contas especial número tal. Assim, impossível reconhecer a decadência do direito de a administração cobrar a multa objeto da controvérsia, pois se trata de obrigação indivisível, envolvendo débitos com fatos geradores diversos. Envolvendo débitos com fatos geradores diversos, destaco esse trecho, e assim foram rejeitados embargos declaratórios. Portanto, do que depreendi, senhora presidente, entendi existir este deferimento parcial e específica à parte dos débitos, sem alcançar o pronunciamento que levou à rejeição das contas com base nas irregularidades consubstanciadas nos, assim, cognominados indícios de fraude em processo licitatório e na ausência de restituição do saldo financeiro. Portanto, entendo que não existe, neste caso, decisão judicial suspendendo a integralidade dos efeitos do julgamento proferido pelo Tribunal de Contas da União. E aqui explicito
o que é que alcança esta suspensão parcial? E faço essa minudência no voto, e por essa razão, tendo em vista que há, quando menos, 2 horizontes de irregularidades não suspensas, são os 2 horizontes que, ao lado deste primeiro, resto analisando neste voto, sendo que o primeiro diz respeito à insanabilidade das irregularidades que ensejaram a desaprovação de contas. Eu estou de acordo com a formulação teórica feita na tribuna, no sentido de que a simples desaprovação não se projeta tout court para a compreensão da sua insanabilidade. Mas analiso essas circunstâncias aqui e, da compreensão que trago, está no voto, auri que tais irregularidades são insanáveis, e vou sintetizar em seguida as razões, bem como que configuram um ato de improbidade administrativa. Este é o segundo horizonte da minha análise, aonde começo principiando por reiterar a orientação desse Tribunal Superior, segundo a qual a competência para verificar se as falhas apontadas pelos tribunais de contas configuram irregularidades insanáveis e atos dolosos de improbidade administrativa e da Justiça Eleitoral. Cito o precedente, ministra Rosa Weber, da lavra de Vossa Excelência, cito também precedente da lavra do eminente ministro Henrique Neves, ou seja, não está em dúvida esta ordem de ideias. A questão que aqui se coloca é que o Tribunal de Contas da União, no caso, julgou irregulares as contas do recorrido em virtude das seguintes irregularidades. 1. Homologação pelo gestor do processo licitatório evado de indícios de fraude e montagem. 2. Não restituição ao concedente do saldo financeiro remanescente. E 3. Ausência de equipamentos alegadamente adquiridos, como já me referi. Este último ponto foi suspenso pela decisão da Justiça Federal e remanesceram os 2 anteriores. Quanto ao primeiro, são os vícios aventados no procedimento licitatório. O Tribunal de Contas assentou diversas circunstâncias e reproduzo o que o Tribunal de Contas levou à consideração no plano desta irregularidade, como ausência de pesquisa de preço de mercado das aquisições realizadas, bem como que na mesma data o processo administrativo foi aberto sem o devido número de protocolo. Como já mencionei, não houve pesquisa prévia de preço, as empresas foram supostamente habilitadas, as propostas analisadas e julgadas, os recursos foram entregues e analisados, a ata redigida e a licitação adjudicada e homologada. O que não é razoável, disse a Corte de Contas,